Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Opinião Segura. Lembrando que o nosso podcast recebe o apoio da Caixa de Benefícios da Polícia Militar do Distrito Federal, da nossa querida editora Última Rácio, da B2Move e mais recentemente agora do nosso querido Colégio Santo Antônio. E hoje, como sempre, recebemos aqui convidados de excelência. Tenho a honra de receber aqui meu nobre amigo, Capitão Ubrich. Seja bem-vindo, meu amigo. Eu que agradeço, Coronel. Eu agradeço a oportunidade, o convite. Estamos aqui para fazer o melhor. Ubrich, tu foi meu aluno na academia? Sim, senhor. Oh, que honra, né? Eu tenho recebido aqui cotidianamente velhos amigos, alunos, né, nossos na Academia de Polícia. Desde 2003 eu tenho a honra ali de ministrar algumas disciplinas e fico muito honrado, até por perceber, né, e comprovar o crescimento de alguns companheiros de farda que a gente teve ali como aluno. E geralmente a gente, sempre os bons alunos em sala de aula são bons alunos na carreira, e é o exemplo aqui do Ubrich, e não é à toa que ele está aqui, que eu o convidei. Tem uma história, uma carreira profissional irrepreensível, né? Uma história de vida fantástica, e vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho da carreira, da vida, da atividade, da vida social também do Ubrich, né? Daquilo que ele desempenha extracorpores, né, que é importante, ele vai ter a oportunidade de conversar. Mas, Ubrich, eu sempre converso aqui, começo perguntando aos nossos convidados, que são policiais militares, o que fez você a ingressar na Gloriosa? Coronel, desde que eu me entendo por gente, eu nunca me imaginei fora ou desempenhando outra atividade que não atividade policial. Quando eu comecei a estudar, eu sou de Salvador e o ensino médio, graduação, foi todo por lá. Eu tinha na minha cabeça que eu queria ser da polícia e até então eu achava, como estudante de direito, que ser policial levava a ser delegado de polícia. Entretanto, tinha alguns policiais militares na minha família que falaram: cara, conhece o oficialato? E eu de verdade não conhecia. Então comecei a pesquisar sobre o oficialato, tive a grata oportunidade de ser aprovado aqui no Distrito Federal. Foi quando da minha chegada, eu nunca tinha vindo no Distrito Federal, senão para as etapas do concurso. E foi quando eu descobri que eu sempre quis ser policial. Só que aqui eu descobri que eu sempre quis ser policial militar. E aí já se vão mais de uma década nessa jornada. E é interessante, né, Ubrich? Várias pessoas que já estiveram aqui, vários convidados, né, policiais militares, geralmente muitos são de fora, né? Brasília recebe aí pessoas de diferentes estados brasileiros que vêm ainda aqui muito para Brasília para os concursos públicos, né? Embora agora estão mais escassos, mas a gente tem a oportunidade de experienciar diversas instituições, diversas corporações, integrantes de diferentes estados brasileiros. Isso é muito, muito bom, né? Muito bom. E muitos nordestinos, né? É uma característica interessante, né? A nossa polícia, né? É o que eu costumo dizer, já falamos aqui, ela é muito representativa da realidade brasileira, né? Somos uma das principais instituições, talvez uma das únicas que a sua grande maioria, né? Pertence, são negros e pardos, né? Interessante isso. E somos acusados muito, né, de racismo, né? É uma coisa que não dá para entender. Então, a representatividade dos diversos setores da Polícia Militar é muito elevada se considerada com outras instituições, né? Então, quando nós temos uma crítica em relação à polícia, né, a gente tem que entender que é uma crítica em relação ao ser humano, né? Afinal, nós, policiais militares, não viemos não somos extraterrestres, né? Ubrich. E, Ubrich, assim, a tua chegada na polícia, na tua fala a gente percebe essa questão da orientação e desejo muito forte de ser policial. E como é que foi os 3 anos de academia para você? Qual é a sua turma mesmo? É a 20ª turma, né? Como é que foi o tempo de academia aí? Como é que foi a adaptação? Foi ralado? Teve... Se eu dissesse para o senhor que foi difícil, eu estaria equivocado. Porque, na verdade, como se tratava da realização de um desejo, de um sonho, eu consegui aproveitar e curtir cada momento. Até o momento do internato, que é a ausência social por um período determinado,
a gente consegue aproveitar e ver o lado bom das coisas, como um período necessário da formação. Mas se o senhor me permite, quando o senhor fala essa questão do extraterrestre policial militar, eu costumo muito falar isso nas minhas abordagens ou quando sou interpelado e questionado sobre a atuação policial militar. Porque eu falo exatamente isso. Nós, policiais militares, nós não viemos de outro planeta. Nós viemos da mesma sociedade que vem o médico, que vem o gari, que vem o enfermeiro, que vem o professor. Estamos sujeitos às mesmas falhas e os acertos. Então, quando as pessoas julgam, e o julgamento o mais feroz, o mais dilacerante, é o julgamento social. Então, eu costumo dizer, somos frutos da mesma sociedade de todos vocês. E eles acham, a sociedade acha que o policial militar é o próprio extraterrestre que o senhor falou. Mas fechando esse parêntese e retornando à questão do curso de formação, é um momento maravilhoso, é um momento peculiar, mas que percebemos ao longo da carreira que é extremamente necessária a formação. Porém, acredito que com diversos estudos e etc., nós conseguiríamos enxugar um pouco esse tempo de formação por os 3 anos. No contexto atual da sociedade, ele não passa a ser muito atrativo para trazer um policial vocacionado e que ele não tente abrir a mente para outros cursos e outros concursos durante esse período que exige muita dedicação e muita consciência do que você está fazendo ali. O Bricha, essa sua fala me remete a algumas discussões que a gente tem, né? Dentro do campo da ciência policial a respeito do tempo adequado para a formação de um policial. A gente tem diversas realidades no Brasil, inclusive em relação à formação dos oficiais, temos estados que são 2 anos, 3 anos, né? Pelo mundo, por exemplo, se a gente for para a polícia portuguesa, tanto a Guarda Nacional Republicana como a GNR, a formação são 5 anos, inclusive lá o indivíduo sai mestre em ciência policial, são 5 anos de formação, assim como é também nas Forças Armadas, né? E a gente tem aqui realidades também em relação à diferença de formação em relação às próprias forças policiais, né? Geralmente os concursos, tanto de formação delegado como agente, são bem menos, né, diminutos em relação ao tempo, e aí houve também uma mudança em virtude das alterações normativas em edital em relação à idade de entrada, né? Então, por exemplo, na minha época, né, não sei se a gente pode dizer na sua época também, eu acho que, mas geralmente a gente tinha alunos com 17 anos, 18 anos, né, 19, 21. Então, nós entrávamos na academia muito novos, sem um curso superior, porque a academia o nível de exigência era 2º grau, a formação superior a gente tinha na academia, então entrávamos, eu posso dizer, mais como um copo vazio, né? Uhum. Sedento por conhecimento, novos, igual a gente costuma dizer, sem um pinto para dar de comer, né? A maioria, né? Uns ali já eram casados e hoje eu percebo a dificuldade foi desses colegas, né? Porque com a família fica muito mais complexo. E hoje, por exemplo, o nosso cadete, ele já entra um pouco mais velhos, alguns com mais de 30 anos, né? Já com filhos, com uma segunda ou terceira, já com uma ou duas formações em nível superior. Então, o perfil do egresso é bem diferenciado em relação a 20 anos atrás. E aí, essa questão da atratividade é algo que realmente tem que se levar em consideração, né? Temos que ainda continuar uma carreira atrativa e 3 anos, né, de vida numa academia, já com família, com filhos, com 2 formações, alguns ingressam. Eu tive oportunidade já há muito tempo de ministrar aula para doutorandos, né? Então, assim, e a polícia precisa se adaptar a essa realidade. Agora, a discussão desse time é muito complexa
e ela tem que ser magiada não por questões políticas ou por interesses pessoais de um ou outro integrante da turma que quer diminuir porque tem um contato político, alguma coisa. Ela tem que ser uma discussão lastreada pelo campo da ciência policial e outras ciências que podem auxiliar nesse processo, né, Brich? Então, essa sua fala é muito importante e a gente precisa tornar cada vez mais a formação atrativa e até pela questão do princípio da economicidade, né? Se você já pode tirar da sociedade um indivíduo com conhecimento vasto, por exemplo, no campo do direito ou outras ciências, né? Já prevendo no edital um conhecimento mínimo ou base lá em determinados campos da ciência, porque você repetir esse conhecimento para o cadete, né? Você poderia economizar. Mas é uma discussão que eu acho que merece uma atenção adequada, né? E a gente tem que se conduzir pela ciência policial e outras ciências que possam nos auxiliar, né? Na academia, Brich, você já conseguiu identificar ali para o que você veio, já conseguiu perceber que poxa, uma determinada disciplina, um determinado instrutor influenciou você na escolha do que você viria a ser após a formação? Com certeza, coronel. Só um pequeno parêntese também, o meu concurso na PMDF, ele foi o primeiro concurso que exigiu o nível superior do candidato. Então, a gente está falando de uma turma, né? Que foi o concurso da 19ª, 20ª e 21ª turma. Somos do mesmo concurso. A média de idade da minha turma era de aproximadamente 28 anos. 75% eram de bacharéis em Direito. Então diz muito ampara muito o que o senhor está querendo dizer. Eu sempre tive uma referência no mundo do oficialato. O nome dessa pessoa hoje se chama Alessandro Lopes Arantes, major da Polícia Militar. Excelente oficial. Ele é a minha referência profissional e ele é a minha referência de resiliência policial militar. Inclusive ainda não esteve aqui, já está convidado aqui de forma pública. Se o major Arantes estiver assistindo... Arantes trabalhou comigo lá no Gama. Isso é um cara excepcional. Excepcional. Com certeza. E nós, seja que carreira viemos a desempenhar, sempre temos um referencial. Então, o Major Arantes, ele é o meu referencial dentro da Polícia Militar. E eu tento me espelhar e ser 1/3 da figura que ele é, o que ele representa aqui na polícia. Já tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos algumas vezes. Já trabalhei com o Major Arantes quando fui comandante do Grupo Tático Operacional, o GTOP 35 da Estrutural, que é a área que eu sou apaixonado até hoje. A área operacional é a área que me move. Foi sempre o meu objetivo, foi estar na área operacional. Tive a grata satisfação de servir pouco mais de 6 anos no Batalhão de Choque, à frente da Companhia de Patamo. Servi na Samambaia, que é uma das áreas de batalhão de unidade diária, uma das mais operacionais. Depois tive a grata satisfação de ser comandante de companhia no CFP 8 e CFP 9, auxiliando na formação dos novos policiais militares. E agora fui remanejado para o Centro de Material Bélico. Sou instrutor de tiro da Polícia Militar e é uma área que nos agrada. Então, sempre a área operacional, instruções de tiro, foi o meu objetivo dentro do curso de formação e graças a Deus tem dado certo até hoje. E pelo seu histórico aí, fica patente a sua condição de um oficial de rua, né? E você referenciando o Arantes, eu vou poder trabalhar com o Arantes lá no Gama, 9º Batalhão, recebemos a turma dele, né, como aspirantes. De fato, desde que ingressou na corporação ali como aspirante, foi sempre uma referência o Arantes. E não é à toa que sempre esteve à frente, né, diversos cursos de formação, formando aí os nossos futuros policiais, né? Então já está convidado aqui nosso querido amigo Major Arantes, grande amigo, para que esteja aqui no nosso podcast. Afinal, o nosso objetivo é esse, cara, é trazer aqui grandes oficiais, não só oficiais, mas praças também, referências, para justamente a gente vender bem o nome da nossa instituição, né? E o Brich aqui, como o Brich, eu sempre costumo dizer, né? Há vários Briches, né, na Polícia Militar,
não só na nossa instituição, na Polícia Civil, na PRF, na Polícia Federal, infelizmente não consegue trazer todos, né? Então a gente seleciona alguns para que a gente possa apresentar e debater, falar sobre polícia, né? Agora, o Brite, você falando dessa sua carreira na Polícia Militar, né? Então, com quantos anos? De 11 anos, mas já assim com uma vasta experiência, né? E aproveite bastante, porque depois, cara, que tu cai no administrativo, é promovido a major, vai ficando cada vez mais difícil, né? A gente cair para a rua, né? Então, agora a gente sabe também que a rua, né, para o policial, esse confronto e enfrentamento cotidiano com o crime, a violência, ainda mais numa sociedade muito crítica em relação à atuação policial, ela promove muitos dissabores na carreira, né? Então, assim, a gente percebe que há um movimento, inclusive, perverso nas instituições, de muitos policiais que querem sair das ruas e ir para o administrativo por conta dessas questões. Então, só aqueles que, de fato, são apaixonados, como eu percebo que você conseguem resistir e encarar de frente essa realidade, né? E eu creio que o Brite, você deve ter experienciado ao longo da tua carreira como policial nesses 10 anos, muitas situações de injustiça, né, com policiais, muitas críticas indevidas, muitas incompreensões por parte dos nossos superiores, né, às vezes até algumas situações cotidianas que você olha para trás assim e fala, porra, cadê minha instituição me protegendo, né? A gente sempre tem falado aqui da necessidade que o Estado e da obrigação que o Estado tem de nos proteger quando a gente se envolve numa ocorrência, no desempenho das nossas atividades e protegendo a sociedade. Da sociedade, infelizmente, né, a gente vive num país em que a gente não tem organizações não governamentais ou do terceiro setor, são, eu acho que raríssimas as instituições que devotam interesse na tutela das polícias, né? Como a gente vê em outras forças, a gente assiste a alguns documentários ali, né? Até situações inusitadas, né? O cara que trabalha com reforma de veículo, né? Tem aqueles canais que o cara vai fazer uma reforma e vai doar aquele veículo, vai leiloar para uma determinada instituições que cuida de policiais que foram feridos em combate. Há exceções, né? A gente tem no Rio de Janeiro, né? Heróis, eu esqueci até o nome aqui, depois a gente vai colocar até aqui o link aqui para os nossos colegas, mas tem uma instituição no Rio de Janeiro que cuida, né, dos colegas que foram alvejados em serviço. A gente tinha aqui no DF, acho que ainda tem o IDENSE também, que é direcionado ao apoio, mas são raras, né, as instituições que se devotam a cuidar, né, a proteger esse policial. E também dentro das instituições a gente ainda é muito falho nesse aspecto, né? O Estado em si ele é muito falho. E aí o policial ele se envolve numa ocorrência por circunstâncias diversas, né? Só quem é policial sabe como a dinâmica de uma ocorrência ela pode variar, o como você às vezes não consegue ter domínio 100% daquilo que acontece. E aí o policial se vê envolvido num processo, às vezes administrativo, então tem a carga, tem a crítica externa, tem a carga administrativa de apuração, que ela é severa. As pessoas que estão aí fora acreditam que nós somos corporativos, mas a gente tem um controle vastíssimo. A corregedoria, eu já tive a oportunidade de integrar os quadros da corregedoria por 9 anos, a gente tem ouvidoria, a gente tem os órgãos de controle externo, Ministério Público, ainda mais aqui no Distrito Federal, uma série de órgãos que estão em cima, né, controlando o policial. Então a gente acompanha inúmeras situações, né? E eu creio que com você não seja diferente. Eu acho que você teve a oportunidade nesses 10 anos de acompanhar inúmeras situações de injustiça de policiais, de companheiros nossos, né? Coronel, uma coisa que sempre me chamou a atenção é a desproporcionalidade temporal. O que é que eu quero dizer? Como eu, policial militar, não raras vezes tenho frações de segundos para decidir e o judiciário tem anos para analisar aquela conduta em frações de segundos. É uma desproporcionalidade temporal muito grande.
Mas com quando base só no que está escrito, né? na análise fria do E papel, que nem sempre retrata a realidade. 99% das vezes não retrata a realidade. Porque ali não está envolvido a energia da ocorrência, o que aconteceu naquele minuto, a visibilidade, o áudio externo, o que aconteceu, o que foi ouvido, o que foi sentido, o que foi vivido. Então isso não tem como ser colocado no papel, mas isso vai pesar sobremaneira na hora da decisão, e a caneta, quando ela é contra o policial militar, ela pesa. E ela pesa de uma forma que não pesa sobre as outras carreiras. Felizmente ou infelizmente, não vamos julgar o mérito da decisão, e também não cabe a nós julgarmos. Cada um faz o seu papel. Porém, quando a gente fala de apoio na polícia militar, eu acredito e prego e tento desempenhar que o principal apoio deve vir de dentro. Não espero apoio externo da polícia militar. Até a gente brinca com os irmãos militares. Se eu quisesse apoio da sociedade, eu teria feito concurso para bombeiro. Só que eu fiz para a polícia militar e está tudo bem. O que é que eu quero dizer? Tudo reflete na área profissional. Eu costumo dizer que temos 6 áreas da vida. A gente tem a área espiritual, e aqui no podcast a minha intenção não é discutir orientação espiritual, se a pessoa acredita em Deus ou não. Uma coisa é fato. Se não acredita em Deus, eu estou dizendo, ele existe e eu sou a prova que ele existe. Então a gente tem uma área espiritual. A gente tem uma área sentimental, da pessoa se relacionando com o outro. E aqui a gente não está discutindo orientação sexual. A pessoa se relacionando com outra afetivamente, amorosamente. A gente tem a área familiar, que é a pessoa enquanto pai, enquanto filho, enquanto tio, enquanto irmão, e ela se relaciona com outras pessoas. A gente tem a área financeira, extremamente sensível nos dias de hoje. A gente tem a área física, da nossa saúde corporal. E, por fim, temos a saúde da área profissional. Então, eu costumo dizer que quando qualquer dessas áreas está desajustada, ela reflete na área profissional. Não só do policial militar, do médico, do enfermeiro, do professor e etc. Então, nós oficiais, nós graduados, temos obrigação de olhar para o subordinado e entender o que ele passa. Não somos meramente profissionais, somos um conjunto dessas áreas da vida, e que se elas não forem analisadas sistematicamente, eu não consigo extrair o melhor do policial, eu não consigo que ele desempenhe com capricho. Aí o professor Mário Sérgio Cortella, ele vem nos dizer, capricho é você desempenhar o melhor que você pode, com os meios que você tem, até que você tenha meios melhores para fazer melhor ainda. E isso é a polícia militar. A gente busca fazer o nosso melhor, com os meios que nós temos. São ideais? Não. O efetivo é ideal? Não. O material é o melhor do mundo atualmente? Estamos caminhando para que seja. Mas precisamos fazer o nosso melhor com os meios que nós temos, até que tenhamos meios melhores para fazer melhor ainda. E vemos de tudo na polícia militar. Momentos inesquecíveis para o bem e momentos inesquecíveis para o mal. Eu até postei um dia desses na minha rede social que dizia assim: quando você entrar para a polícia militar, você vai viver dias que você vai agradecer por ter vivido por 30 anos, e você vai viver dias que você vai rezar por 30 anos para esquecê-los. E eu tenho esses dois lados. Eu tenho, se o senhor me perguntar, o Bricho, me conta por favor algo que te marcou e você agradece por ter vivido. Estava como comandante do grupo tático da estrutural. Costumávamos andar com cestas básicas quando recebíamos o pagamento, comprávamos uma cota e deixávamos no cubículo. Cubículo é aquela parte onde a gente transporta a pessoa que foi presa em flagrante. Didaticamente seria isso. O cubículo estava vazio de pessoas, porém cheio de cestas básicas. Recebemos uma informação de que uma determinada casa tinha recebido um carregamento de droga. E naquela época, tráfico era crime permanente. Hoje talvez nem tanto. Houve uma
mudança de entendimento, sobretudo pelos tribunais superiores. Então, contém ironia. Só para deixar claro, porque o pessoal sempre ele não bom sabe. conter ironia, né? Ainda mais nos tempos correntes. Quando fomos até a residência, entramos. Não sei porquê, era uma região muito difícil, Santa Luzia da Estrutural. Você não sabe onde começa uma residência, termina outra. É muito confuso, tudo de madeira. Às vezes abre-se uma porta, tem mais 30 casas lá dentro, numa subdivisão. Resumindo a ópera, eu errei o local. Quando eu errei o local, eu me deparei com uma cena de uma senhora sentada no sofá, com outras 3 crianças assistindo TV, e elas sequer se incomodaram com a entrada da polícia militar. Ela só me olhou e falou assim: meu filho, você trouxe a minha ajuda hoje? E a gente tinha acabado de colocar as cestas básicas na viatura. E a gente errou a casa que era, supostamente tinha um carregamento de droga. Então, a gente vê Deus agindo diretamente, dia a dia, na ocorrência. Tem ocorrência que a gente conseguiu pegar um cidadão que tinha acabado de roubar um carro, e aquele carro foi comprado naquele dia pelo proprietário com as economias de uma vida inteira. Sem seguro. Não tinha seguro. Não estava nem placado esse carro. O ladrão tomou o carro no assalto, o Patamo recuperou quase 15 minutos depois, e você entregar a chave e devolver um bem para um cidadão que lutou a vida toda para ter aquele bem é gratificante demais. Com certeza. Porém, tem o lado que você reza por 30 anos para esquecer. E eu já tive a oportunidade de ser comandante de uma operação onde foi apreendido quase meia tonelada de entorpecente e resultou na prisão da equipe. 14 policiais militares presos em presídio militar, meu filho com 1 mês de vida. Foi uma fase extremamente difícil, onde a gente se sente desamparado, desacreditado, onde a gente fica sem entender o que está acontecendo, porque é muito difícil você fazer o trabalho de forma correta e diante da interpretação de terceiros, interpretação não raras vezes de extrema má-fé, comprometer a honestidade de policiais militares. E nessa ocorrência, eu fiquei 4 anos esperando uma sentença absolutória, ser inocentado de uma situação que eu tinha certeza que ia ser, mas foi 4 anos onde eu deixei de ser policial militar. Eu passei a ser o policial militar daquela ocorrência. Onde eu ia, as pessoas apontavam e falavam lá, ó, capitão daquela ocorrência lá. Será que ele fez o que dizem que ele fez? Foi veiculado em diversos meios de comunicação, né, aqui do Distrito Federal e do Brasil, né? Ganhou todas as manchetes de todos os jornais nacionais, e eu diria para o senhor que tem até jornal internacional que tocou no assunto. Eu dormi um oficial produtivo, honesto, trabalhador, e acordei traficante, torturador e diversas outras tipificações do Código Penal assustadoras. E nesses 4 anos, esperei uma sentença absolutória que veio por unanimidade, comprovando a inocência dos policiais militares, mas não ganhou 1% da repercussão que ganhou quando da prisão, quando da veiculação da notícia negativa, devastadora, comprometendo a imagem do policial militar, comprometendo o nome da instituição e diversas outras nuances da ocorrência. É delicado, né, Brich? É uma situação que infelizmente acomete, e a gente tem acompanhado, né, a gente já veiculou no nosso Instagram, Última Raça, diversas outras situações de policiais que foram injustamente acusados, né, e depois, passado algum tempo, e é complicado porque passado algum tempo de muito sofrimento por parte do policial, da família, com gastos, né, de muitos recursos, né, visando a defesa do policial,
para depois sair uma sentença em que a imprensa dificilmente vai publicar, né? Então, Ubrich, eu acompanhei a tua história, acompanhei a tua ocorrência. São questões muito delicadas e sensíveis, né? Porque são feridas que ainda estão abertas, né? E sei que, pelo seu histórico de bom combatente, a gente sabe, a gente até conversava aqui antes de iniciar o nosso podcast, né? São situações em que você literalmente se percebe no fundo do poço, né, meu velho? Mas você teve a resiliência e os seus encontros pessoais, né? Que você já teve a oportunidade de falar aqui comigo antes, que não tem para onde ir que não seja para fora desse fundo do poço, né? E quase como uma situação, e eu até já falei para você, eu tenho um artigo escrito, até vou presentear você com um livro em que eu tenho um artigo falando justamente sobre isso, né? E dessa capacidade de transformação que o indivíduo, e que nem todos, né? Muitos sucumbem, infelizmente, não conseguem sair desse fundo do poço. E essa sua história, ela é muito reveladora daquilo que acontece com muitos, mas muitos policiais, que até, infelizmente, perdem os seus cargos, né? Por conta de denúncias, com provas assim, muitos frágeis. Eu já tive a oportunidade de conversar, inclusive, com alguns advogados que trabalham na defesa de policiais, que às vezes pegam o processo pela metade, né? E às vezes percebe que, às vezes, por uma inexperiência dos advogados em relação a não conhecer o direito penal militar, que eu sei que a gente vai ter oportunidade aqui de conversar, você sabe que como é carente, né, de profissionais, de advogados que conheçam de fato o direito penal militar, o processo administrativo disciplinar e a realidade da polícia. Então, muitos policiais não são defendidos de maneira adequada, e aí alguns advogados que já foram policiais, estão hoje na reserva, né? Já tive a oportunidade de conversar com o Coronel Nunes, que hoje está exercendo a advocacia e com papel orientador muito para a defesa de policiais, né? E ele já relatou alguns casos, outros colegas também relataram de casos que percebe-se assim, já lá no final, às vezes até com uma condenação em primeira instância, e de que o policial não foi defendido de maneira adequada, né? E aí vem toda essa carga crítica da sociedade. Infelizmente, nós temos um judiciário que tem um olhar muito crítico, não vamos generalizar, a gente tem exemplos muito positivos no judiciário e também no Ministério Público, mas de maneira geral há uma visão muito crítica em relação à atividade policial, e sempre eles colocam o pé atrás em acreditar, né, na inocência do policial ou na boa intenção. E aí você vê, né, uma apreensão volumosa de entorpecentes por questões adjacentes e relatos. E aí, assim, quando a gente fala de relatos, né, me lembra aqui a questão da audiência de custódia, né, em que, infelizmente, não podemos generalizar, mas há muitos advogados que orientam seus clientes, né, ou até entre eles mesmos, né, já tem isso em mente, ó, vamos acusar o policial de agressão, porque a gente alivia a nossa barra e a gente consegue, às vezes, até uma liberação na audiência de custódia, né? Então, há uma orientação e muitos caem nesse engodo, né, o Brich? E eu acho que, no seu caso, está muito latente essa questão, né? E é difícil, né, cara, você imaginar você, na defesa da sociedade, deixar o seu filho, como você deixou, de 1 aninho em casa, para ir defender essa sociedade, realizar uma apreensão dessa, assim, que, poxa, o policial, ele fica, né, não tem felicidade maior do que você tirar meia tonelada de entorpecentes aí das ruas, né, e aí você ser aquilo que deveria ser um elogio, né, um reconhecimento da sociedade, aí você vê a carga, não só da sociedade, mas da imprensa e do Estado vindo contra você. É muito complicado, né, eu tenho até dificuldade, meu velho, só quem passou por isso como você consegue, de fato, né, nos apresentar o resultado desse incidente, né, que culminou não só com o processo, né, culminou com o adoecimento, né, físico, psíquico, culminou com um impacto severo na sua família. Eu fico imaginando aqui,
né? A questão do olhar dos amigos, porque a desconfiança é algo complexo, né, em relação à alma humana, né? Então, assim, se existe 1% de desconfiança, às vezes a pessoa, dependendo da situação, vai se concentrar naquele 1%, né? Família, como seus pais, né, pensaram, a sua esposa, à época, né, em relação a tudo isso. Mas, cara, eu não tenho dúvida, meu irmão, que você saiu muito mais forte de tudo isso, e a demonstração é essa aí, cara. É um cara aí, porra, tá com um trabalho fantástico, não, depois que passou tudo, hoje tá com esse olhar altivo, voltou a ser o velho Brit, cara, o combatente, tem hoje é um grande professor, uma referência aí no direito penal militar, e eu já até aproveito, meu velho, vamos falar de amenidades, né, para que você possa apresentar hoje o trabalho também que você exerce extra corporis, né, como professor, como mentor. Coronel, se o senhor me permite, só queria fazer uma observação. Fique à vontade, meu velho. Quando a gente vê toda essa questão de dificuldade que existe fora da beleza da atividade policial militar, algo que eu costumo comparar a paternidade e a maternidade. Nós vemos livros sendo vendidos falando da beleza da paternidade, da maternidade, mas ninguém fala e publica livros sobre a dificuldade que é ser pai, ser mãe, ser uma rede de apoio e etc. Então, mudando o que tem que ser mudado e trazendo para a atividade policial militar, é mais ou menos isso. As dificuldades vividas na atividade policial, elas são pouco comentadas, elas são mais vividas. E eu agradeço demais por ter passado tudo o que aconteceu, sobretudo quando o senhor toca no tema audiência de custódia. Olha só como pesa diferente para o policial militar. Quando eu participei da audiência de custódia por ter sido preso nessa ocorrência, o juiz determinou que eu permanecesse algemado na audiência, com o seguinte fundamento. Algemado? Algemado. Ele falou, ele é instrutor de tiro da Polícia Militar, ele é formado no batalhão de choque, por isso ele é um risco para os presentes. Falei, excelência. Cara, você tá de sacanagem. Eu não seria não sabia dessa história. Justamente o fundamento para o senhor me dar um elogio pela minha formação profissional, e é justamente o contrário. Eu vou permanecer algemado por ter sido técnico e ter me empenhado a carreira inteira. Ele, cala a boca que sua situação já está difícil. Meu advogado, de forma brilhante, Dr. Andrew Fernandes, que eu agradeço, que excelente, que foi Andrew, o meu grande amigo. Está convidado também, publicamente, Dr. Andrew. Dr. Andrew, ele está aqui no nosso podcast. Ele foi a minha referência espiritual para passar por essa ocorrência. Da mesma forma que o Major Arantes é a minha referência profissional, o Dr. Andrew é a minha referência espiritual. Ok, mas passou tudo isso e hoje, sem demagogia, sem mentira, de verdade, eu agradeço a oportunidade de ter passado o que eu passei. E se fosse possível passar de novo, eu passaria. Por quê? Porque mudou a minha visão sobre polícia militar, sobre mundo, sobre pessoas, sobre mim mesmo e a minha evolução espiritual. Foi graças a essa ocorrência que tudo foi transformado. E hoje eu tenho a grata satisfação de, enquanto oficial da polícia, se um policial subordinado meu fala, tá difícil, capitão, eu não aguento mais, eu tenho uma oportunidade de levar, de compartilhar o que eu passei, e ele pode ver que a situação dele não tá tão ruim quanto ele imagina. E porque eu continuo em alta produtividade, em alta rotação, trabalhando, fazendo o meu melhor todos os dias. Influenciando pessoas. Graças a Deus. Porque eu mudei a pergunta. Todo mundo me pergunta, eu passei por essa interpelação agora. Policial, capitão, acabou de chegar na unidade, tá vibrando, transformando tudo, mudando. Em uma grande unidade comandada pelo meu amigo Olavo, já manda um grande abraço, vai estar aqui com a gente também. Uma grande referência, Olavo, né? E agradeço a oportunidade do Major Olavo, que confiou na minha pessoa,
de me colocar como chefe da seção de logística. E eu respondi para esse policial: eu continuo porque eu mudei a pergunta. Aí ele: não entendi, capitão. Eu falei: mudei a pergunta. Eu parei de me perguntar por que eu devo fazer. Porque se você se perguntar por que você deve fazer, você não vai achar as respostas. Você tem que mudar a pergunta. E eu passei a me perguntar por quem eu devo fazer. E eu faço para que o meu filho, para que o filho do senhor, o filho do cidadão de bem, consiga transitar de forma mais segura no Distrito Federal, que eu consiga transitar, que o Distrito Federal seja 1% mais seguro com o meu trabalho, 1% menos violento com o meu trabalho, e com a minha colaboração diária e incansável, enxugo o gelo, não tem problema. Existem pessoas que eu já prendi 7 vezes, existem outras que eu nunca vou prender, e tá tudo certo, mas eu não vou parar. Eu não vou parar. E quando a gente muda a pergunta, há um conforto interno. Porque você não faz para agradar judiciário, você não faz para agradar pessoas. Você faz para agradar e servir a quem você deve servir, que é a sociedade. E quando você entende essa mudança de pergunta, tudo começa a ser mais fácil. E já que o senhor me deu a oportunidade de falar, eu desempenho o trabalho de mentor, professor, nas minhas redes sociais, não sei nem se tem como aparecer aqui. Quando a vamos gente colocar aí, divulgar. Sempre gostei de apontar o dedo, ó, tá vendo aqui o link? Não, aqui a gente embaixo. vai colocar o link ali para o pessoal já seguir e já curtir. E o meu foco é a inteligência emocional. E hoje acredito que eu tenho propriedade para falar sobre inteligência emocional, que foi tudo ressignificado e dado um novo olhar sobre o que acontece. E eu acredito que a pessoa que quer entrar para os quadros da polícia, seja ela civil, militar, federal, rodoviária federal, polícia do Canadá, ela não desiste porque é difícil, ela não desiste por falta de apoio, ela não desiste por falta de dinheiro, por falta de método de estudo, ela desiste por um único motivo: por falta de inteligência emocional. Então, é esse o nosso viés da nossa mentoria, apesar de ser dada a base técnica, direta, necessária, objetiva, o foco é na inteligência emocional. Que ele consiga passar pelas adversidades que o caminho, que a trajetória do concurso público impõe. Eu tenho uma frase que diz: é preciso que você esteja disposto a sofrer com o rarefeito da sua escalada. Cada vez que você sobe, vai ficar mais difícil, não vai ficar mais fácil. Se manter no topo é muito difícil. O ar é rarefeito e a pressão vai fazer com que você desça. E você se manter em cima é difícil. Não, Brich, e assim, eu estou te ouvindo aqui, fico muito feliz, cara, porque você está sabendo se conduzir em relação a contar a tua história, que é uma história de dor, e de como você ressignificou tudo isso. E na tua fala aqui, eu fico imaginando, a gente já teve aqui um bate-papo com um grande amigo, né, com o pastor Anderson Silva, que tem um trabalho muito interessante também voltado aos policiais, e aí eu fico imaginando, depois até podemos conversar sobre dessa oportunidade de talvez a gente organizar alguma coisa lá para atender esses policiais que já começam a ir ao encontro desse projeto, buscando um apoio psicológico, né, de forma gratuita e voluntária, né? O pastor Anderson Silva se voluntariou, né, para dar esse apoio. Ele tem um trabalho muito interessante com policiais. A gente até colocou no nosso Instagram o Tibarrácio aí e teve uma quantidade excessiva de visualizações. Ele é escritor, ele tem projetos e trabalhos sociais e de repente a gente pode até tentar fazer alguma coisa nesse sentido, porque eu imagino, cara, uma fala tua para um público adequado de policiais que hoje, né, por circunstâncias diversas estão feridos. Todos nós, né? Não tem como você passar incólume numa carreira policial sem ferimentos. Muitos conseguem lidar com a dor, outros não. Outros estão literalmente hoje no fundo do poço. E a gente sabe, já falamos aqui, e não é culpa de governo A, governo B, a estrutura do Estado
ela infelizmente não consegue dar o suporte adequado, suporte psicológico, em situações extremas, um suporte psiquiátrico, né? Nós temos policiais alcoólatra, infelizmente, porque a gente sabe que não é fácil lidar com essas agruras da sociedade, né? Imagine um indivíduo passar 30 anos lidando com aquilo que há de pior na sociedade, não tem como não sair fraturado, né? E essa sua história, ela bem conduzida, como você está fazendo de forma com excelência, pode resgatar muitos policiais do fundo do poço. Então, por isso que é importante, né, a gente dar vazão aqui. Esse podcast ele também vai ter esse objetivo, né? E aí, é lógico, poxa, você está fazendo do limão, meu irmão, uma limonada. Você literalmente esteve no fundo do poço e poderia ter continuado lá, mas não, saiu desse poço e hoje é um mentor, né? Hoje presta esse serviço de excelência como professor, né, Direito Penal Militar. Como eu falei, é uma área que poucos dominam. A gente tem outras referências dentro da Polícia Militar, mas poucos dominam o direito penal militar. E essa mentoria ela é muito importante. A gente já teve a oportunidade aqui de trazer aqui a delegada Larissa, da Polícia Civil, tivemos aqui a oportunidade de trazer, né, outros policiais que também exercem esse papel. Vamos trazer outros aqui, de mentor, né? E como é bom, né, a gente ter pessoas que... O Brich aqui mesmo falou, né? Tinha um sonho de ser policial, primeiro momento ali queria ingressar na Polícia Civil, porque talvez como delegado, mas depois descobriu a carreira policial militar e ficou apaixonado por ela. Então, e na nossa época, né, a gente tinha dificuldade de conhecer um pouco mais, a gente entrava tateando. Hoje não, hoje a gente tem diversos Instagrams, né? A gente até vai colocar aqui o endereço do Brich, e vários mentores, pessoas que podem nos orientar, né, nos conduzir dentro do processo antes de ingressar na corporação e também já ingresso, né, às vezes fez o curso de formação de soldados, essa gente que quer ingressar na carreira do oficialato, tem um curso de formação de oficiais, e nada melhor do que consumir conteúdo que essa pessoa aqui que vocês já perceberam. Eu já sigo aqui o Brich há bastante tempo e fico encantado com o seu conteúdo, com a sua forma de falar, e não é falar só da boca para fora, né, dentro de uma percepção de um coach, né, mas é um cara que, porra, esteve no combate, combatendo o bom combate, ainda continua no bom combate e traz essa sua história não para se vitimizar, né, não para ser uma muleta, porque você poderia, meu irmão, pegar essa muleta e ser um oficial administrativo, podia pegar um atestado, podia cair para uma seção administrativa dessa qualquer na Polícia Militar e ter a sua muletinha. Olha, pô, eu sou uma vítima da sociedade, olha aí o que aconteceu comigo, me acusaram disso, ia passar 30 anos aí encostado. Não, meu irmão, você está combatendo o bom combate, não desanimou e hoje é uma referência aí nessa sua mentoria, e o Última Raça sempre vai estar aberto aqui para que a gente possa divulgar o teu trabalho, e como eu falei, viu, inclusive sou voluntário, estava pensando aqui, depois a gente vai organizar alguma coisa para que a gente possa aí levar uma palestra sua aí para vários policiais que precisam dessa tua palavra, meu velho. Amém, Coronel. E parabéns pela tua história, viu, cara? Amém. Eu gostaria de colocar o meu perfil à disposição a prestar o serviço de mentoria é acessório. O meu principal objetivo, e eu respondo, quem já me mandou mensagem sabe, eu respondo mensagem por mensagem, da minha melhor forma, dando o meu melhor, perdão, para que a pessoa tire as suas dúvidas. Eu gostaria de colocar à disposição de você que está nos assistindo, tire suas dúvidas sobre polícia, você que é policial, se quiser debater o que você passa, o que eu passei e como foi esse processo de mudança de mentalidade, o tal do mindset que é tão batido todo dia, o mindset de crescimento, né? O mindset fixo, como é que você faz para dar um novo olhar sobre a mesma questão? O problema está aqui. Se você olhar ele daqui é de um jeito, você olhar aqui é de outro, e tudo muda a partir do ângulo que nós olhamos. Eu gostaria de me colocar à disposição. Entre em contato, lá tem meu WhatsApp particular, não é A, B, C que responde, sou eu quem respondo.
E agradecer ao senhor pela oportunidade de trazer um pouco da experiência policial militar, do que a gente vive no dia a dia, da mesma forma que o senhor falou que acompanha o meu trabalho, eu acompanho de perto o trabalho do senhor, e ver um policial militar da qualidade técnica que o senhor tem, visando sempre o conhecimento, a produção de conhecimento feita por um policial militar, que ainda não é tão comum. A gente conta nos dedos policiais militares que escrevem, que produzem, e nós somos os verdadeiros especialistas da segurança pública. Que me perdoem filósofos, sociólogos e etc. Todo mundo é especialista em segurança pública até o primeiro disparo. Depois ficam só os policiais. E é sempre isso que a gente costuma dizer. Especialista em segurança pública somos nós. E nós estamos aqui para debater a opinião segura sempre. Óbvio que precisamos da visão integrada das outras áreas do conhecimento, mas segurança pública somos nós. E será sempre. A Polícia Militar, em parceria com os outros órgãos do Distrito Federal, em conjunto, e cada um na sua atribuição, diminuindo essa guerra de vaidade que existe. Você está metendo o dedo na minha área, eu estou metendo... Não. O objetivo é um só, é a segurança da sociedade e dar o famoso prejuízo para o ladrão. É sempre o nosso objetivo, que o ladrão sempre perca, que o mal sempre sucumba diante de nós. O Brit, eu até estava aqui pensando, cara, olha, a gente tem aqui alguns exemplares da editora Última Ratio, né, que sempre tem prestigiado a publicação na área da ciência policial, da criminologia. E, cara, a tua história tinha que estar no papel, cara. Então, assim, a editora, ela já está, eu como editor, já coloco a editora Última Ratio à sua disposição, caso você queira e tenha interesse de colocar essa tua história no papel, porque é muito importante a gente se utilizar dos diversos meios para tentar transformar a realidade. E eu tenho certeza que você já tem isso em mente, que você hoje tem obrigação, meu irmão, de lutar contra injustiças, porque você foi vítima de uma. Como eu falei, você poderia estar derrotado e com uma grande muleta. Hoje não, você arregaçou as mangas e falou, peraí. E eu percebi também, cara, na tua fala, e é algo muito meritório, porque você não tem um discurso de ódio, de revolta. Você poderia muito bem criticar instituições, pessoas, e não fez. Eu sei que você ficou muito chateado com algumas autoridades, com algumas instituições, mas você não fez isso e está atuando de forma adequada, né? Sem ódio, mas se utilizando daquilo que um bom cristão, né, tem como norte, a paz, né? Tentar transformar a vida das pessoas. E de repente o livro é um desses caminhos, né, de você eternizar. Aqui, você, de certa forma, a gente está eternizando, digitalizando, mas eu creio que no livro, e o livro, cara, é um exercício também de, e creio que você sabe disso, né? O relato, quando você escreve, meio que você ali deposita no papel e você consegue, às vezes, até enxergar situações que você ainda não enxergou em relação àquela realidade vivida, né? Então a editora encontra-se de portas abertas, assim como o canal Última Ratio, podcast Opinião Segura, e cara, quem sabe a gente não pode desenvolver aí um trabalho conjunto, né, visando dar mais apoio, né, aos nossos policiais. A tua história é uma história belíssima, e eu sou voluntário aqui, cara, para a gente, de repente, sei lá, organizar um evento, alguma coisa, para que a gente possa chamar os nossos policiais, não só PMs, né, para que eles possam ouvir essa tua história, esse seu relato, que eu acho que, às vezes, aqui a gente tem pouco tempo, né, para a gente falar sobre isso de uma maneira mais, né, assim, mais proposital, no sentido de transformar a vida de pessoas. E eu tenho certeza que tu vai ter um público muito grande, cara, porque tem muita gente precisando de uma conversa amiga, né, de um apoio, de motivação, porque o que mais a gente vê é crítica, cara, inclusive dentro da instituição, né. É muito duro você, às vezes, enxergar o pensamento de um colega em relação a um infortúnio acontecido por outro colega.
Eu já tive em alguns grupos e ficava muito triste quando eu via a forma com que o colega pensava e se posicionava em relação ao colega que estava ali na capa de uma reportagem, né? Às vezes sendo alvo de críticas por parte da empresa e da comunidade. E eu sempre tive uma visão de que, peraí, vamos ouvir o policial, né? E também já mencionei aqui, né? Você hoje, até para não responder por abuso de autoridade, você não pode nem expor o preso, né, para a imprensa. Já quando é um policial, já falei aqui, né? Se brincar, até o fator RH sai lá na matéria, sai foto, sai tudo, né? A gente tem também, Brich, presenciado inúmeras matérias jornalísticas, lógico, vindo de alguns, né, órgãos de imprensa aí, de só menos importância, mas atacando a nossa corporação, atacando os nossos comandantes, né? E às vezes a gente percebe ali pela riqueza de detalhes que aquela matéria não, assim, o jornalista ele não tem acesso àquele detalhamento. Então a gente percebe que ali é fogo amigo, né? E isso nos entristece muito, cara. Saber que a gente, dentro da nossa própria instituição, mas é aquela coisa, né? Não são extraterrestres, né? A gente tem ali uma parcela da sociedade, mas a nossa instituição é formada em sua maioria por homens de bem, combatentes como você, que estão querendo entregar o seu melhor, né? Então, Brich, eu fico muito, mas muito agradecido na sua presença. Já o tinha como um oficial de excelência e hoje aqui, meu amigo, foi coroado essa excelência pela pessoa que você que você demonstra ser, é um exemplo. E parabéns mesmo pela sua caminhada e nos colocamos à disposição para sempre dar voz às suas histórias, meu amigo, porque eu sei que são relatos de combates reais. Coronel, eu agradeço de verdade o convite. Quando o senhor fala tinha tudo para ter ódio até hoje, eu ouvi uma frase que diz: você ter ódio é tomar o veneno e esperar que o outro morra. E você vai carregar aquela dor que vai te consumir. Então, a ideia, e peço perdão mais uma vez pela voz, com a nenenzinha de um ano e um mês doente, aí acaba passando pra gente. É ser sempre intencional. Ser intencional na ajuda, na mudança de pensamento, e que a história ela sirva de lição. Que a pessoa que ouve entenda, sobretudo, o que não é dito. Que nós sabemos, por sermos militares, existem todo cuidado no trato das informações que são repassadas. Mas o que eu deixo é o meu agradecimento ao senhor pelo convite, a quem está até agora assistindo, e agradecer. É só agradecimento pelo que aconteceu, pelo que acontece e pelo que está por vir também. Sempre há um propósito. O propósito não é meu. Eu sempre peço que Deus ilumine minhas ações, minhas palavras, as minhas condutas, e que sempre possa chegar a alguém da melhor forma possível. Peço perdão por às vezes a gente se exalta um pouco mais, é porque são muitas emoções envolvidas em toda essa ocorrência, em toda essa trajetória, mas a busca é sempre pelo melhor. Ajudar, sobretudo, quem está chegando, quem sonha estar aqui dentro. Não é um mar de rosas, nunca foi, creio que nunca será, mas é uma missão que é gratificante, que Deus escolhe, capacita aqueles escolhidos, e que se eu tiver oportunidade e houver outra vida, se for possível, que Deus me traga policial militar novamente. Obrigado, meu nobre amigo Brich. E terminamos aqui mais um episódio do Opinião Segura, sempre um convidado de excelência. Lembrando que o
podcast Opinião Segura recebe o apoio da Caixa de Benefícios da Polícia Militar do Distrito Federal, da nossa querida editora Última Rácio, da B2 Move e também do Colégio Santo Antônio. Lembrando ainda que o podcast Opinião Segura é uma iniciativa do canal Última Rácio, que só lá no Instagram já tem aí mais de 115 mil seguidores. Um forte abraço a todos e até o próximo episódio do podcast Opinião Segura.